Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e boa novidade para o time do Fluminense, né? O tão sonhado retorno do lateral esquerdo Marcelo ao Fluminense, né? O jogador volta à equipe do Fluminense depois de 17 anos, né? O jogador que foi jovem para o Real Madrid, né? E hoje retorna à equipe do Fluminense. O jogador de 34 anos rescindiu com a equipe do Olympiacos da Grécia, né? E assinou o contrato até o fim de 2024 e chegará como a principal contratação de 2023, o jogador que mais títulos venceu pela equipe do Real Madrid está de volta à equipe do Fluminense. Você, torcedor, coloca nos comentários, será que o Marcelo tem muito futebol ainda para agregar esse time do Fluminense? Será que ele vai jogar como lateral esquerdo ou vai jogar pelo meio como ele vinha atuando alguns jogos pelo Olympiacos? Coloca nos comentários a opinião de vocês e bora acompanhar mais um Sport Center do ESPN falando tudo sobre a contratação do Marcelo. Eu vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Um abraço para você, Bruno. Um beijo para Mário. Um abraço para os companheiros do Fã de Esporte. Estamos aqui na sede das Laranjeiras e essa notícia, essa bomba pegou muitos tricolores de surpresa e muitos nem sabem da notícia ainda, né? E o Marcelo, lateral esquerdo, famoso no mundo todo, ídolo do Real Madrid, acabou furando o Fluminense. Antes mesmo do Fluminense divulgar a notícia oficialmente, ele colocou no seu Twitter, né? A hora de voltar chegou. Ele está retornando para vestir a famosa camisa 12 que ele jogou no Real Madrid toda a sua carreira, 17 anos depois. Ele foi promovido ao time de profissionais em 2005, com 17 anos, fez 40 jogos e 6 gols. E em novembro de 2006, foi negociado para o Real Madrid por, na época, 9 milhões de euros, cerca. Na época era 25 milhões de reais. Deixa eu pegar aqui minha colinha que caiu aqui. Então, é essa situação, ele está em Madrid, vai chegar em 2 semanas, vai ser inscrito na Libertadores da América, está tratando da mudança em definitivo, já vai ter o primeiro contato com a torcida tricolor no jogo de amanhã no Maracanã, através de telão, jogo contra a Portuguesa pela Taça Guanabara. Ele que estava no Olympiacos da Grécia, rescindiu o contrato e vai assinar um contrato com o Fluminense até o final de 2024, com uma opção de extensão até o final de 2025. Já vamos debater então esse assunto, deixando uma pergunta no ar. Ele vem para ser lateral esquerdo, porque o Jorge dificilmente vai voltar a esse ano, vai fazer uma cirurgia no joelho, ou ele vem para ser meio-campista, que é o sonho dele. E ele pensava que ia para os Estados Unidos. Da Grécia, foi para a Espanha e vem para o Rio de Janeiro, ao invés de jogar na Liga Norte-Americana. Repasso então, Cícero, a pergunta aos nossos comentaristas. Para que posição o Marcelo vem atuar, Eugênio? Eu não sou o Fernando Diniz, mas para mim ele renderá muito mais jogando sem a necessidade de estar o tempo inteiro voltando para marcar. Ele é um jogador muito habilidoso, muito, tem uma visão de jogo incrível. A gente está vendo ali a ficha dele, né? Pela passagem no Fluminense, né? 40 jogos e 6 gols. Subiu para o profissional do clube aos 17 anos em 2005. O técnico era o Abel Braga. Eu lembro bem, cobria muito ali o Fluminense e ele foi se destacando. Inclusive, na época, ele rapidamente recebeu uma proposta do CSKA. O Fluminense queria negociá-lo para o CSKA para fazer um dinheiro. Está sempre precisando fazer dinheiro. E aí ele falou, não vou. Esperou mais 5, 6 meses, veio a proposta do Real Madrid, na época, para ser um reserva do Roberto Carlos e suceder o Roberto Carlos. E aí ele falou, essa eu aceito. E foi o que aconteceu, ele sucedeu o Roberto Carlos na lateral esquerda do Real Madrid. Mas eu acho que para o hoje, ele é um jogador muito mais produtivo ofensivamente do que defensivamente. Então é pensar nele jogando mais adiantado e não na lateral. Agora, o estilo de jogo do Fernando Diniz permite que ele seja um lateral que jogue mais avançado mesmo, né? E tem que ver como é que ele vai encaixar isso tudo. Mas, tecnicamente, ele pode ajudar demais o Fluminense, demais. Ele é muito bom jogador. Tem a história toda e tem essa habilidade que poucos no futebol mundial têm, né? Como o Marcelo, né, Marcos? Sim, é um cara com a bola irresistível. É muito bom jogador. Quando veio o anúncio e depois agora, ouvindo o Eugênio e o Cícero, na mesma hora me ocorria aqui Zinchenko. Não estou querendo comparar características, tal, são bem diferentes, mas como o Zinchenko, que é lateral na carteira profissional dele, joga no Arsenal, como um armador por dentro. Ele é assim, ele não é um lateral
ponta, um lateral ala. Ele é um lateral que tem alguém dando uma vigiada pelo lado esquerdo, mas ele é um outro armador. Joga praticamente como um volante. E eu acho que encaixa muito bem. E é possível a gente pensar no Diniz trazendo o Marcelo. Pode usar a 12, pode entrar na escalação ali nos bons tempos de rádio, né? Com 4 ali atrás, ele pode entrar como o lateral esquerdo. Mas eu acho que vai ser um volante. Você citou o Zinchenko, para a galera mais antiga até do que nós. O Júnior era isso no Flamengo. Sim. No Flamengo do Zico. Um armador. Ele era um lateral esquerdo que virava meio campista. Tanto que o pessoal falava, o problema do Flamengo defensivamente era nas costas do Júnior, porque ele ia muito pro ataque. Depois ele vira um meio campista. Eu acho que pode ser isso pro Marcelo hoje. Virar um meio campista e deixar que alguém ali é um time que tem muito a bola. Então, ele seria mais um para ter a bola. Antes de jogar pro Cícero, eu só tenho um trauma que apitou na minha cabeça enquanto vocês falavam. E que são da mesma geração, eu não gosto de citar o nome dele, porque hoje ele tá preso, que é o Daniel Alves. Não vou falar dele como jogador, mas uma memória de um jogador que atuava ali, né, na mesma geração em termos de seleção brasileira, que vem para ter mais ou menos essa função no São Paulo, volta como ídolo, alguém que teve uma história para jogar, mas como meia, e não aguentou o ritmo. Essa preocupação com o Marcelo também pode... Pode ter, fisicamente é um jogador que tem problemas, que a gente não vinha sendo titular no Olympiacos, até por isso sai no meio de temporada. E essa é a preocupação de pensar nele como um lateral tradicional, que tem que recompor defensivamente. Não dá para contar com isso. Dá para contar com a qualidade técnica dele do meio para frente. Defensivamente, hoje não é um jogador confiável. Mas do meio para frente ele pode funcionar muito bem. É uma situação diferente pela característica de jogo do Fluminense, do Diniz, que é um time que tem muita posse de bola e ele encaixa maravilhosamente nessa ideia da troca de passe, de achar uma bola invertida, achar um passe curto, de finalizar. Ele chega muito... Num contexto que ajuda o jogo dele. Contexto ofensivo. Tá. E ele é um jogador muito mais técnico do que o Daniel Alves, com a bola no pé. Sim. Muito mais técnico do que o Daniel Alves. E é mais novo também, um pouco mais novo. Quando o Dani chegou... Ele está com 34. É verdade, o Daniel, quando chegou mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, ali teve... Bom, primeiro que quase que entregaram a chave do Morumbi para o Daniel, né, naquela época. De quero ser o meio-campista, quero jogar com a camisa 10 e fez o que quis. Eu acho que a condição aí no Fluminense deve ser diferente, né, Cícero? E até outra questão. Eu lembro que no São Paulo foi assim, contratou, depois a gente vê como paga. Lembra? Sim. Depois a gente vai atrás de um patrocinador, né? E não apareceu esse patrocinador. Ele está pagando, mas está pagando até hoje, né? Ele preso e recebendo do São Paulo. Como é que é essa questão também aí de salário, de tempo de contrato, hein, Cícero? Isso já foi divulgado? Não foi divulgado, Bruno, mas eu já estava desconfiado que o Fluminense estava abrindo espaço na folha salarial para trazer um grande jogador, um jogador caro. Por quê? O Fluminense acaba de vender o Iago Felipe para o Bahia, liberou o Calegari para jogar nos Estados Unidos e o John Kennedy, que é um dos artilheiros do Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara, também está indo para o futebol norte-americano. Com isso, você abre salários, né, e traz dinheiro novo para o clube, né? Eu acho que tudo isso já estava sendo direcionado para trazer o Marcelo. Ele não deve ser um jogador barato, com certeza, ao contrário, muito caro. Todos esses jogadores que são repatriados, ainda com muita fama, ganham acima de R$1 milhão e o salário dele não deve estar diferente disso, entre R$1 milhão e meio de reais. Menos que isso, eu não acredito que ele venha receber. E o Fluminense deve ter se preparado com essas negociações, as últimas, mais alguns que podem sair, para receber o Marcelo. Era um sonho antigo do presidente Mário Bittencourt trazer um dos ídolos da torcida. Apesar que ele ficou tão pouco tempo nas Laranjeiras, 1 ano e pouco, de 2005 a 2006, né? Um garoto de 17 anos, ele se tornou um ídolo, porque fez muito sucesso no Real Madrid. Eu acho que o Fernando Diniz, com o estilo dele de improvisar jogadores, de criar novas posições, ele vai acabar criando um esquema aí para o Marcelo jogar
uma espécie de ala esquerda e alguém, o André, que tem muita vitalidade física, cobrir ele o tempo todo quando ele avançar. Não acredito que ele vai ser um jogador de meio de campo, porque o Fluminense vai ficar muito sem marcação com ele e o Ganso juntos. Mas um ala esquerda, atacando o tempo todo pelo lado esquerdo, sendo muito bem protegido e iniciando as jogadas ali para trabalhar com o Ganso, com o John Arias, eu acho que vai ser por aí. Esse é um ponto também, né? O meio de campo com o Ganso e com o Marcelo, que já são jogadores, se essa for uma ideia também, como isso vai ser encaixado no sem a bola. Porque com a bola, é o que vocês falaram, né? Tem muita qualidade, Mar. Em relação ao Ganso, eu não sei se os dois vão jogar juntos por muito tempo. Eu acho que durante um tempo, até para uma adaptação do Marcelo, vai ter a desculpa de, não, o Marcelo vai ser reintegrado e tal, e o Ganso vai jogando. Daí para frente, vai gerar, sim, uma engenharia ali no time, né? E acho até, estava falando com o Eugênio aqui fora do ar, que a saída do Iago Felipe se justifica muito pelo que o Cícero está falando, questão financeira. Porque se estivesse no elenco, ele seria um cara que ia ajudar muito o Marcelo. Muito. Cobrindo o lado. Não, pode ir na boa que eu estou cobrindo aqui, eu fecho aqui. Mas agora já não vai ter ele. Vai gerar uma engenharia do talvez um Diniz. terceiro zagueiro ali para ajudar. Mas o Diniz consegue fazer isso, né? Ele tem argumentos. O problema é que ele pra consegue e isso. o time sempre fica exposto, né? Sim. É aquela É uma coisa, característica. sempre fica muito vulnerável defensivamente. É um problema dele, mas para a ideia de construção é fantástica, a contratação de construção ofensiva, né? Mas ele vai precisar, se quiser ser competitivo no mais alto nível, ele precisa de um time mais ajustado defensivamente, e aí a chegada do Marcelo vai exigir mais alguma reordenação tática para que o time não fique muito exposto. Eu tenho muita dificuldade de imaginar o Marcelo como um ponta, um ala grandão, lá indo até a linha de fundo. Por quê? Por causa do sem a bola. Porque sem a bola, perdeu a bola, você não vai conseguir contar com o Ganso, com ele, Você começa a enumerar jogadores. Você vai obrigar o Cano a voltar demais, assim, não dá para fazer isso. Por isso é que eu acho que ele seria uma posição quase um 8, vai? Quase um 8. Um jogador ali pelo meio campo. Por quê? Porque ele não vai tanto à linha de fundo, ele vai no meio. E aí no meio de área. eu tô pensando em jogadores até do Fluminense. Tem um Keno que faz nessa lateral, pisando na lateral, como ele já fez no Atlético, com o Sampaoli exigia muito isso. Então o Keno abre bem e o Marcelo pode ter esse espaço pelo Mais meio. por dentro, porque são os dois do lado esquerdo, né? Sim, seria uma dupla tecnicamente sensacional. Que aí o Mas ele Keno perdeu dá... a bola. Alguém vai ter André, que... Aí se chama vira, o táxi. André. Vai, filho. André, se prepara. Agora, é uma atração, né? A gente falou tanto nesses 2 primeiros meses do Soares, Sim. como vai ser uma atração no Campeonato Brasileiro. Bruno, é perfeito a sua lembrança, porque a gente está aqui, o torcedor do Fluminense que ligou a televisão agora, os caras estão problematizando, não, nós estamos batendo papo. Mas para ele que chegou agora, é ótimo para o futebol brasileiro a chegada do Marcelo. Marcelo é um grande nome, gente. Quem jogou tanto tempo assim com a camisa do Real? Sabe, assim, um brasileiro que jogou tanto tempo assim, Não, e aí você de teve vencedor. como o Eugênio lembrou, ele chega para substituir o Roberto Carlos, que era uma coisa impossível. Nunca ninguém vai substituir o Roberto Carlos. Jogar tanto quanto jogou, conquistar tanto quanto conquistou, e ele conseguiu. Isso. Conquistou talvez até mais. Até mais. Ô Cícero, nesse momento, né, o torcedor do Fluminense, depois ele pensa no esquema tático, depois ele vê se vai funcionar. Ele agora vai comprar camisa. Já botou o número 12. nas costas, já 12. foi lá botar Marcelo na camisa do Fluminense. É que a notícia saiu agora, mas ele Daqui tá a ali. pouco. Tem uma boutique aí na série do Fluminense, ele logo na entrada, passou o portão de entrada. Ainda tem, né, Cícero, da boutique? Daqui a pouco já tem fila. Fila pra colocar o nome. É verdade, Mário, Eugênio. Tem muito torcedor do Fluminense que não está sabendo. O pessoal está trabalhando, está no colégio e não está sabendo. Vai levar um susto, vai achar que está acordando de um sonho, né? Então, ele vai vestir a camisa 12. E olha só, o Fluminense está trazendo um jogador de 34 anos, muito experiente, um dos marcadores mais famosos do mundo, na atualidade, é claro, em final de carreira, mas está trazendo um jogador de 25 títulos no Real Madrid, 5 Champions League, 4 títulos mundiais interclubes. Não é pouca coisa, não. O Campeonato Brasileiro promete esse ano, com a volta aí de Vasco, Grêmio, Bahia, Cruzeiro, com tantas atrações, né? Soares, Marcelo, Flamengo, Gerson. Vai ser um campeonato espetacular. Agora, resta saber
a forma que o Marcelo se encontra fisicamente, porque com a bola a gente sabe, não precisa ninguém explicar nada, ninguém desaprende a jogar. Agora, será que vai corresponder fisicamente? Será que vai conseguir marcar minimamente? O Fluminense tem vários jogadores acima de 30 anos. Ele com 34, Cano com 35, Paulo Henrique Ganso, se não me engano, 32, o Manuel é um jogador acima de 30 anos, Keno, olha só, é muito jogador acima de 30 anos, Fábio com mais de 40, é muito jogador acima de 30 anos para uma equipe só, né? O Fernando Diniz vai ter que balancear esse time. Sim, a gente vai acompanhar, mas Galera, falando aqui, né, sendo bem sincero mesmo sobre o Marcelo, né, todo mundo sabe que ele tá um pouquinho acima do peso, né, quem acompanhou aí alguns jogos dele do Olympiacos, viu vídeos, viu que ele tá um pouquinho acima do peso, não tá bem fisicamente, essa é a verdade, vai ter que ter todo um sistema aí pro Marcelo poder jogar nesse time do Fluminense, não adianta o torcedor pensar, vai vir, vai jogar na lateral, vai ser igual na época do Real Madrid, não vai ser, se ele estivesse jogando da mesma forma que ele jogou no Real Madrid, ele não teria saído do Real Madrid, entendeu? O grande motivo foi esse, né? O Real Madrid não tinha como manter um jogador, já não estava conseguindo atuar mais em grande nível, né? O jogador já tem 34 anos, né? E não tá bem fisicamente. O contrato dele, galera, vai até final do 2023, né? Caso o Marcelo, né, consiga desempenhar um bom futebol, o contrato vai ser estendido até o final de 2024, né? E esse é o oitava contratação do time do Fluminense na temporada, né? O Fluminense já contratou o lateral esquerdo Jorge, o atacante Keno, os meias aí Lima, Giovani, Guga, Vitor Mendes, goleiro Vitor Eudes, né? E agora o Marcelo também, né, vindo aí para o time do Fluminense. Agora vamos ver como o Fernando Diniz vai poder colocar essa equipe do Fluminense para jogar com o Marcelo, né? O Fernando Diniz que adora improvisar, né? O técnico brasileiro aí que mais improvisa jogadores em posições diferentes, né? Agora ele vai ter mais uma oportunidade, na minha opinião, ele não deve atuar o Marcelo como um lateral esquerdo nativo, né? Ele pode até utilizar o Marcelo jogando pela ponta, né? Já que é um jogador muito inteligente, que tem muita visão de jogo, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Coloca nos comentários o que vocês acharam da contratação do Marcelo na equipe do Fluminense para essa temporada de 2023. E não esquece também, né? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.